ela só quis dizer que há momentos em que ela consegue estar mais em contato com ela. E aí ela se sente mais verdadeira. Acho que foi só isso que ela disse, não? Porque senão vai ficar parecendo que há um senso comum de que a gente tem que ser verdadeiro em várias situações. E o meu sentimento o ser verdadeiro é esse contato com ela mesma. Não é? Pode ser que para ela tenha outros. Olha só, eu estou dizendo para ela, mas é como embateu o que ela disse. E embateu mais a reação que o grupo teve, nós tivemos, na tentativa de tentar. Talvez ela até esteja mais evoluída, porque ela. Mas pedindo Mas eu estou falando sério, estou falando essa coisa bate nela de uma maneira mais forte e aí ela se sente. Né? Agora acho que é isso. A dinâmica seria a busca pela autenticidade, né? Oi? A dinâmica seria mais uma busca pela autenticidade. Sim. Podemos continuar? Quer falar? Não, mas porque no fundo eu concordo com a Denise embaixo também, que quando eu reajo, eu tirei a mente de lado. Então eu agi de verdade no coração. Mas eu acho que a Denise está sendo cruel consigo mesma, porque muitas das vezes, eu tenho certeza, até pelo que eu conheço, que eu também sou verdadeiro quando eu estou sendo, inclusive, tomando os meus instintos. Eu quero saber. E aí a questão que faz toda a diferença é a tomada de consciência. E essa que faz, discordando também da Vanessa, dar 2 para frente, 3 para trás, porque se a gente tem consciência, se eu tenho consciência, eu dou 3 para frente e 2 para trás. Um para frente. Só pelo fato de ter consciência, de tomar consciência. Ser no mundo, viver no mundo, sem ser do mundo, mas eu tenho que viver no mundo. Na hora que eu sou verdadeira, que eu tenho essas reações, a sua Rodrigo falou, eu falo, meu Deus do céu, tem que mudar isso. Mas a gente tem que é bom, mas a partir do momento que a gente tem essa na hora que a gente pode vê negar. a gente por que eu vim aqui? Eu preciso melhorar. Na verdade, Marta, eu acho que o foco, e dentro do foco a ser buscado é o foco do bem. Esse livro até narra isso. Ele fala que você deve cuidar das situações buscando o foco do bem. Sim. Se você está buscando o foco, você está crescendo. Aí você está dando 3 para frente, 2 para trás, mas está seguindo um, né? Tem um salto. Aquele livro que a gente estudou do lado sombrio dos Cavaleiros da Luz. Nós estudamos aqui, né, no nosso grupo. E aí o que acontece? Enquanto eu não acolho que eu sou malzinha, Eu tenho as duas pessoas. não, porque eu escondo, então às vezes essa reação quando reage é porque ele está lá escondidinho, eu tampei esse meu lado, esse meu lado violento, eu viro mocinha, eu não quero, eu falo, não sou eu, ele está lá. Enquanto eu não acolho, trago ele para a luz, ilumino, eu vou reagir. Ele vem porque eu não aceito ele. Então eu vou continuar tendo as reações e não conhecendo. Em vez de resolver, você Em só vez de aumenta, resolver, né? aí eu vou continuar reagindo violentamente, com raiva, e é uma coisa natural. Quem que não tem? Mesmo no momento que temos consciência, isso vai acontecer. Mas vai acontecer de uma forma. Mas eu tenho que Está sendo trabalhado. Não, às vezes agir. pode acontecer até com a mesma intensidade, mas ela vai acontecer de uma forma que eu já tenho consciência. E a consciência que eu mais falo fácil, retorno mais fácil, né? É. Eu já tive várias reações de querer matar. Tá vendo? Várias reações. Quem falou que eu de me afastar das pessoas. O Rodrigo falou, todo Porque mundo senão é eu livre. não podia fazer uma coisa. Só que Deus é tão bom que não dá pra gente a coisa do matar, né? Porque se você matasse a cada momento que você pensa em certas pessoas, não sei quantas pessoas a gente já teria A matado. menininha falou lá atrás, todo mundo tem um livro. E Então ele teve também ocasião que eu já precisei afastar de falar com a família, tira fulano de perto de mim, tira a pessoa. Porque são fatalidades mesmo, mas o importante nossa, eu preciso tomar isso. E começar essa coisa do acolhimento mesmo. E aceitar que eu Gente, tenho. que eu reajo. Por que ela faz isso comigo? Até você entender. E isso, sim, você tem essa recaída mesmo, que é natural. Eu poder aceitar que eu tenho um ponto também. Que eu ajo com bondade. Afastar da situação, você poder ter tempo.
é o símbolo do homem comum, uma das figuras mais humanas do Evangelho, que sedimenta na alma a força da fé e da esperança, abrindo seu coração para possibilidades mais amplas. E Jesus o chama. Né? Então, assim, se ele é o símbolo do homem comum, né? Se ele representa essa figura mais humana do Evangelho, presente, né? Eu também. Mas tem uma diferença. Se nós analisarmos o Evangelho, os diálogos que Jesus tem com Pedro, as falas que ele tem com Pedro, ele é isso, a figura humana do Evangelho, mas extremamente simples. Sim. A simplicidade. Não é a mesma pessoa humana que eu, cheio de ideias na cabeça, cheio de formações mentais, cheio de artifícios para trabalhar. Ele é o exemplo da pessoa simples. Ele chegou até a questionar, né? E nós, o que receberemos? Na simplicidade. Quando ele teve a resposta, acabou. Não tem questionamento, não tem raiva, não é assim? É a imagem, para mim, do ser humano simples. Por isso que, às vezes, eu falo que é difícil, né? Não. Essa complicação que eu trago. Exatamente. Essa bagagem. Essa ele não tem. Ele não tem. Mas me passa na cabeça um fato. O momento da transfiguração, que é fenômeno da transfiguração, parece que é 11, 17, não sei. Pedro toma a frente, todo afoito, né? Vou agora fazer 3 tendas. Uma para você, outra para Moisés, outra para Elias. Né? Ele era essa personalidade afoita, né? Na verdade, isso me identifica muito, eu sou assim também. Mas ele era prático. Né? Ele era simples, mas ele era prático. Ele queria solucionar. Ele falou, vou fazer as tendas agora, para resolver aqui a palavra. Jesus, que é um paradigma, né, de uma nova vida e de uma nova perspectiva de realizações. E nos deixa um grande legado, né? Um manancial de recursos que ainda não temos total conhecimento e estamos à busca. Para Jesus, só o belo e o bem têm existência real. Tudo mais é ilusão, é distorção, é distração. Então, isso tudo para o entendimento parcial das verdades espirituais que se sintetizam no amor. Justo, portanto, que o homem se concentre no bem que pode realizar em favor de todos, vencendo a si mesmo. É profundo, é muito profundo, né? Mas assim, é isso que tem que sempre nos alimentar, né? De que, tudo bem, eu vivo uma série de ilusões na minha vida, distorções de uma realidade, porque eu ainda não tenho só o belo e o bem. Então, eu estou na dualidade. Eu estou na dualidade. Relativo. Relativo. Pedro caminha sobre as águas do mar, que simboliza a vida, com seus conflitos e desafios, provas e expiações. Ele mantém o olhar fixo no Mestre, fonte de vida e poder, símbolo da misericórdia divina que o sustenta sintonizado com as questões superiores da vida. Então, ele coloca o Pedro, por mais que fale que é a representação do humano, mas é um humano divino, né? Com certeza. Porque ele consegue, né, fazer esse caminho na vida, vivenciando esses conflitos, essas dificuldades, com sabedoria. Quando analisamos a vida sob o prisma da imortalidade da alma, modificam-se as percepções e os pontos de vista. É preciso lembrar, somos espíritos vestidos de carne, e não carne que possui espíritos. Então, apesar de termos, né, apesar de eu ter essa visão da imortalidade, eu me pego às vezes com as questões muito terra, né, muito aqui, muito humano. Então eu preciso ainda ter esse
escutar isso todo dia, né? Que eu sou um espírito vestido de carne, e não uma carne que contém espírito. Pedro caminhava, pois, acima das lutas da existência, do prazer da fé. Impulsionava o avante a confiança, que significa fiança conjunta. Mas Pedro, embora um dos divinos convocados, era absolutamente humano, mas era divino. Né? Então, quando eu, fazendo o estudo dessa parte do livro, por mais que tenha, né, essa visão do Pedro como divino, é como se tivesse uma receita, não uma receitinha, mas assim, como que é o processo evolutivo, né? Como se fosse, então ele caminhava acima das lutas da existência, no prazer da fé. Então, ao mesmo tempo que ele tem um lado humano, né, ele tem um lado divino muito ostensivo, né? Então ele consegue largar tudo e seguir a Cristo, né? Ele deixa tudo e vai, né? Então essa como é que fala? Confiança. Essa confiança, essa verdade por ele, né, que ele assume como verdade dele mesmo, que ele resolve largar tudo e seguir ao Cristo, esse desapego, né, dessa vida terrena, porque ele encontrou no Cristo a sua verdade, o que ele deveria seguir. Mas ao caminhar, Pedro sentiu, eu vou ler aqui. Não, atrás, você foi. Assim o é na vida diária. O homem é chamado a sintonizar-se com o alto, confiando na amorosidade do Pai que o sustenta e mantém. Então a gente escuta isso aqui no grupo sempre, né, em todas as reuniões, para que estejamos sintonizados com o alto, manter a sintonia, manter sempre o coração conectado com o alto, fazermos as nossas preparações noturnas para que possamos nos manter cada vez mais preparados para receber, né, essa conexão. A vida está em permanente transformação e nós, que também somos natureza, seguimos o processo natural de renovação, conforme o ciclo que você falou, Paulo. Né? Então, nós fazemos parte dessa natureza, nós somos dessa natureza e nós temos ciclos. Né? Então, nós estamos sempre em permanente transformação. A condição humana de Pedro é a mesma de todos os seres humanos, que alternam a sintonia entre os propósitos nobres da existência, espirituais e os mundanos, igualmente divinos. Então nós não podemos, é aquela história, a partir do momento que eu acolho a sombra, né, as minhas dificuldades, passam a ser divinos também, né, porque eles passam a conter luz. Eu passo a iluminá-los. Então, tanto os espirituais e os mundanos são igualmente divinos. No entanto, depende da forma como são tratados, né? Ou na superficialidade, né? Alienado, desrespeitando, ou com amor. O homem escolhe com que se sintoniza, a partir daquilo que cultiva em sua intimidade. Quanto mais interiorizado e adestrado no ato da percepção e autodomínio, mais sintonia com os altos propósitos da existência. Bom, vai chegar um dia que eu não vou precisar ser mais adestrado, porque nesse momento eu preciso me adestrar. Eu preciso criar uma rotina diária para que eu fique adestrada e consiga cumprir, né? Eu consiga fazer essa sintonia. Vai chegar um momento onde eu vou me tornar divina e essa conexão, essa sintonia, ela passa a ser automática, né? Porque a minha mente já não tem mais as distrações, já não tem as perturbações externas. Eu estou completamente ligada com o alto. A condição humana é a da luta contra as próprias adversidades. É
natural que o homem encontre no fenômeno das vidas sucessivas as lutas acerbas que lhe conduzirão ao autoconhecimento, autodomínio e autosseparação. Autossuperação, com a conquista do autoamor e do amor ao próximo. Então, por mais que eu faça esse meu processo de repetição, né, de encarnações e mais encarnações, até nisso existe a perfeição, né? Por mais que eu faça esse ciclo de repetição, eu consigo, em cada, né, vida, em cada jornada, somar ao meu eu, né, um autoconhecimento, autossuperação, e vou somando para chegar no momento que isso se torna completo. Né? Eu paro de repetir. Eu preciso do relativo mais, da dualidade. Sim, não preciso mais da ilusão. Porque o divino eu já sou. Sim, a porção eu já tenho. E aí, quando ele falou lá atrás, que eu achei legal, quando ele fala que ele é uma. Ele tem toda essa parte espiritual, divina, tarará, mundana. O Pedro se dividia entre as duas partes, como todo mundo. E inclusive o mundano, que é divino também. Né? Então, quer dizer, a utilização que eu faço. Isso tudo é criação de Deus, né? O mundo físico, a matéria. Que é uma ilusão, né? Que é relativo até pela questão do que eu enxergo, né? Esse relativismo. E aí, mas é divino isso aqui. Então, a utilização que eu faço disso para a minha evolução é que vai fazer a diferença. Né? Eu posso utilizar bem e aproveitar um tanto mais do que eu já aproveitei na outra encarnação, como não. Mas continua sendo divino, continua sendo de Deus, de toda a criação. Né? O que é relativo e vai passar é o que sai do velho e do bom. É o que eu vou valorar. É a minha relação com isso, pelo menos o que eu entendo e que estou na batalha diária, na luta, e é o que ele fala lá atrás, que o Pedro estava lá tentando, aí vinha, né, tentando se equilibrar lá e vendo a ideia do Cristo em frente. Tá na frente. Mas ele estava presente ali no momento da dificuldade dele. Estava vivendo aquilo intensamente. Mas ligado. Ligado, né? Fazendo a conexão lá. Um poeta notou com sensibilidade: pedras no caminho, guardo todas. Um dia vou construir um castelo. No processo de cura da alma, é fundamental acertar-se com toda a sua humanidade, acolher a luz e a sombra que existe na intimidade, sem deixar-se dominar pela negação de si mesmo. Se eu nego a minha sombra, eu me nego. Então, eu tenho que aceitar, eu tenho que acolher essas duas porções. Humildade é reconhecer quem se é de fato, sem adoção de estereótipos a partir da experiência alheia, que funciona para o outro, não quer dizer que vai funcionar para mim. Né? Pedro foi divino porque foi humano, porque se acolheu, se aceitou, mas não se deixou paralisar pelas limitações. Sedimentou sua fé nos altos e baixos das experiências do dia a dia. Testou sua sintonia com o alto na descoberta das emoções e sentimentos variados que o assaltaram a cada lance do caminho. Isso aqui é tudo que eu vivo, né, no meu dia a dia. Né? Então eu necessito sedimentar minha fé apesar dos altos e baixos, porque no momento que eu estou alto, às vezes eu nem lembro da conexão que eu estou bem. Aí no momento que eu estou lá embaixo, ou eu faço a conexão na hora do desespero, né, pelo amor de Deus me ajuda, ou então eu me revolto. Né, por que eu? Né, por que comigo? Né? Pedro estruturou a sua dedicação a partir da decisão madura, a partir do instante que compreendeu
o que significava o testemunho e o sacrifício. Venceu a si mesmo na luta diária pela autossuperação. Podemos estar hoje caminhando sobre as águas ou afundando nela, ao sabor dos medos despertados pelos ventos ameaçadores da existência. Porque o Pedro, ele anda sobre as águas, que o Cristo chama, ele vai. Em certo momento ele vacila e começa a afundar. E é o que acontece conosco, né? Ou eu caminho e confio, ou eu afundo. Então, há momentos que eu estou lá em cima, tem momentos que eu estou embaixo, tem momentos que eu afogo, que eu engulo água, e tem momentos que eu assino. Podemos estar paralisados nos sofrimentos dos adoecimentos físicos ou mentais momentâneos, sem a condição do testemunho imediato. Mas para que haja cura e plenitude, só não podemos esquecer que, assim como Pedro, também somos pedra, e sobre ela Jesus erguerá a sua igreja. Agora tem uma historinha que é uma continuação, uma história que é uma continuação da história de Pedro, que eu acho legal só para a gente finalizar. Pedro é preso em Roma e o soldado da guarda toma-se de carinho por ele e o liberta. Pedro sai na noite de madrugada e ganha a rua. Ao despontar o dia, ele já se encontra na Via Ápia, a caminho da liberdade. No momento em que para descansar, seus olhos cansados divisam uma forte luz que vem ao seu encontro. Divino? Leva as mãos à fronte, protegendo os olhos, e na medida que o intenso brilho se aproxima, Pedro sente o coração acelerar no peito envelhecido. É o Mestre. E vem ao seu encontro. Jesus, quanta saudade. Contudo, Jesus passa por ele e prossegue, fazendo exatamente o caminho inverso do apóstolo. Senhor, aonde vais? Pergunta ansioso, talvez já sabendo a resposta do amor não amado. Pedro, vou a Roma para ser sacrificado outra vez. Vou para o meu rebanho, desde que tu o abandonas. Foi o que bastou ao apóstolo para se dar conta de que, uma vez mais, depois de tantas lutas, utilizar as argumentações do homem prático e retorna a Roma para ser sacrificado. Crucificado naquele mesmo ano de 67, de cabeça para baixo, a fim de não se igualar ao seu mestre Senhor. Essa é a história. Foi o discípulo por excelência, Simão Pedro, pedra e pastor, que se levantou do engano para viver Jesus até o último instante, apacentando os cordeiros do seu rebanho de amor. Temos muito a caminhar, mas não a desanimar. Né? Continuar a nossa trajetória de autoconhecimento, nessa nossa busca constante de caminho divino, caminho a Cristo. Agradeço o coração de todos conectados com o meu e até uma próxima oportunidade. Obrigada.